Fala pessoal, eu sou Miguel Brito, presidente e fundador do Brasil Grande. Estou aqui com Gilberto Matias e Thiago Souza para falarmos de relação Brasil e África, em especial Brasil e os países africanos que falam língua portuguesa. Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe, países que são irmãos do Brasil, países que falam a mesma língua, que foram colonizados por Portugal. Por que vamos falar de Angola? Por que que vamos falar de Moçambique? Por que que vamos falar de São Tomé e Príncipe? Porque o Lula, presidente da República, foi visitar Angola, fez visitas também em Moçambique e me parece que está indo em direção a São Tomé e Príncipe. Uma coisa que podemos destacar da gestão Lula, que sempre foi uma característica do Lula, é marcar presença geopolítica no continente africano. Se faz muito importante, porque nada melhor do que a promoção do desenvolvimento a partir do Brasil, a partir da perspectiva de um país do sul global, um líder natural do sul global, que é o Brasil. Então, é muito importante. O Brasil sempre foi um país que teve muita história, muita ligação com Angola. Gilberto, que é angolano, que é formado em relações públicas, que é estudante de direito, vai poder confirmar mais sobre o que eu estou falando aqui. Lula foi em Angola, é, falou de Embraer, falou de agronegócio, relações bilaterais, enfim, bastante coisa importante. Desde que o Lula voltou à presidência, o intercâmbio entre Brasil e países africanos aumentou em 65%. Tem muita coisa positiva para a gente poder falar. Né? 2025, o Brasil vai completar, junto com Angola, 50 anos de parceria de relações diplomáticas. É uma marca importante, é uma coisa que se faz necessário. O Brasil tem que marcar sua presença no Atlântico Sul, tem que marcar presença na África, faz parte da estratégia geopolítica. E temos também que pensar que quando a gente chega na África, a gente sempre tem que pensar como uma mão estendida, uma mão amiga, e não uma mão para chegar na África para explorar, para fazer neocolonialismo, como a França faz, como os Estados Unidos faz, e outros países também na África. Então, a gente tem que pensar sempre assim, né, de uma relação mútua, uma relação de amizade verdadeira. Né? O Brasil tem a Embraer, que o Lula falou que pretende estar estudando, de colocar um polo da Embraer em próprio Angola, em Luanda, porque Luanda sempre foi o pontapé inicial do Brasil na África, e seria importante, seria estratégico, seria importante para Angola, ter uma empresa altamente tecnológica, a terceira maior fabricante de aviões do mundo. Não só isso, mas também Embrapa, que é uma empresa tecnológica no setor do agronegócio, que já tem já está presente em alguns países africanos. Então, assim, é uma coisa que é necessária. Até para o projeto de Brasil Potência, é necessário que o Brasil esteja presente em outros países. E a gente precisa melhorar a comunicação entre nós brasileiros, explicar para o brasileiro médio por que é importante que o Brasil tenha presença em outros países. Tá? Quando se fala, não, o Brasil está indo lá em Angola, o Brasil está indo na América do Sul, o brasileiro já logo pensa, já é logo induzido a pensar que estamos investindo em ditaduras. O mundo não se divide em ditaduras, né? Se divide em países nacionalistas e países não nacionalistas, países pró-povo e países que não são pró-povo. Até mesmo as democracias espalhadas pelo mundo têm suas próprias, assim, têm suas contradições. Podemos pegar o exemplo da França, que é uma democracia liberal, ocidental, mas que não respeitou o devido processo legal, o devido processo democrático. Fez uma reforma da Previdência e não passou pelo Congresso. Então a gente precisa entender que o mundo é mais complexo do que ditadura ou não ditadura. A gente tem que separar isso. Né? E muitas pessoas que criticam, falando assim, o Brasil está investindo em ditadura, são as mesmas pessoas que lembram com saudosismo
o período militar brasileiro, que foi um período extremamente importante do desenvolvimento do Brasil. Então, uma coisa não é excludente à outra. Você pode, sim, ter regimes mais totalitários, mas que são para o povo, que são desenvolvidos. E é assim que é o mundo. O mundo tem suas contradições, tem sua complexidade. E a África é, é isso. É um continente com muita diversidade, com muitos países, que o Brasil precisa jogar esse jogo. O jogo ele é jogado. Se nós não jogarmos esse jogo, alguém jogará por nós. Né? E a melhor defesa é o ataque. Então, para o Brasil não sofrer com essas interferências, se faz necessário que o Brasil tenha um projeto de nação, um projeto do que quer. A partir do momento que o Brasil perceber o que quer para si, para o seu povo, como nação, como projeto de nação, aí se torna mais, não simples, mas fica mais claro quais passos nós precisamos dar. Percebendo quais passos nós precisamos dar, aí nós começamos a entrar no jogo. Entrando no jogo, a gente começa a jogar esse jogo que a gente chama o jogo da geopolítica, né? Que é de extrema importância para qualquer país que queira almejar algo maior. Eu falo uma coisa e repito, né? Já falei algumas vezes. O Brasil é o único país de grande dimensão no mundo, né, com grande população, com grandes recursos, mas que não tem pretensões imperialistas, não tem projeto de nação. Índia tem, Rússia tem, China tem, Estados Unidos tem. Todos esses países têm o seu próprio jogo, a sua própria estratégia, a sua própria visão de mundo. A visão dos Estados Unidos para o mundo, a visão da Rússia para o mundo, a visão da China para o mundo. E o Brasil precisa ter sua visão para o mundo, né? Então, dada essa introdução aqui meio longa, estou com o Tiago Souza, Gilberto. Vou passar a palavra aqui para o Tiago para se apresentar brevemente. A gente passa aí a palavra para o Gilberto, que é angolano e que vai ter espaço aqui para nos explicar mais sobre Angola, sobre essa visita, que é muito importante. Vai lá, Tiago. Olá, pessoal. É um prazer imenso estar aqui com vocês novamente, né? Gravando mais esse bate-papo com o nosso irmão, né? O nosso irmão de batalha angolano, Guilberto. Ele tem muito, né, por ser angolano, ele tem muita coisa a dizer sobre essa reunião que está acontecendo nesse momento na África, né? O Lula estando aí na África, né? Ele tem muita coisa a dizer sobre esse futuro, né, que é o BRICS, né, que é tão importante tanto para os países africanos, como é importante aqui para o nosso Brasil, né, essa luta contra o imperialismo americano, o imperialismo europeu, né. Eu acho que finalmente agora as correntes elas começam a cair, né, e ambos os países, Angola, Brasil, por questões históricas, têm uma parceria, né, de 50 anos que, ao meu ver, é uma parceria um pouco atrasada, né? Eu acho que os países já poderiam ter parcerias fortes, comerciais, há muito mais tempo, mas antes tarde do que nunca, né? Eu vou passar a palavra agora para o nosso amigo, nosso irmão, nosso colaborador de batalhas, o Guilberto. Está contigo, Guilberto. Seja bem-vindo aqui ao Brasil Grande. Boa tarde, amigo aí, Carlos, Tiago, amigo Miguel. É um prazer mais uma vez estar convosco nessa reunião. Desde o princípio que eu comecei a fazer parte, que eu conheci o fundador do BG, que é o Miguel, que achei sempre uma honra e um privilégio estar convosco nessa grande batalha que é a luta, não só uma luta nacional, como uma luta internacional. Por quê? Porque quer queiramos, quer não, o mundo agora é global, é geoestratégico. Já não se faz política de forma isolada. Já não se faz política, economia de forma isolada. O mundo está tão conectado, que até as placas tectônicas que dividem os continentes praticamente já não faz sentido hoje em dia. Então, eu, nesse exato momento, eu quis fazer uma introdução sobre a história de Angola e Brasil, mas eu acredito que não diria que não adianta, mas disperso as apresentações. São dois povos ligados pela mesma história
ligados pela mesma língua, coisa substancial e extremamente crucial para a comunicação de um povo e não só do próprio Estado em si. Eu vou diretamente ao assunto. Vou começar por falar primeiramente de Angola. Por que é que Angola precisa do Brasil? Angola precisa do Brasil sobre todos os aspectos. Atualmente, Angola vive um dos piores momentos da sua economia. A Angola passa por uma faca, por um fio de navalha, se assim posso dizer. Está num caos. Fruto de vários anos de corrupção, muita corrupção mesmo, que levaram esse país a uma desgraça econômica. E nesse exato momento, Angola, né, precisa de todo, mas todo investimento possível privado. Agora, por que olhamos para o Brasil? Por que Angola almeja o Brasil? Por uma simples razão. Porque a ajuda, que é ajuda, entre aspas, do Ocidente, vem sempre com uma pilha de exigências. Certo? Vem sempre com uma pilha de exigências. O Lula, recentemente, falou do FMI, falou do Banco Mundial, é que as taxas que são impostas aos países do terceiro mundo, como Angola, são taxas absurdas. São taxas absurdas, que só colocam países como Angola mais endividados e mais desgraças ainda. Então, países como Angola, como o Brasil, que vêm, né, pese embora que, em termos diplomáticos, tudo é um jogo de interesse. Mas há países que você realmente nota que tenham um senso de amizade, como é o caso do Brasil. Né? As nossas relações com o Brasil é uma relação que vem há muito tempo, pese embora teve altos e baixos por razões óbvias. Angola passou por um período de guerra de quase 27 anos, foram de 75 a 2002. O Brasil foi a primeira nação, foi das primeiras nações que reconheceu a independência de Angola, tanto é que abriu a sua primeira embaixada em 76. Teve aquele período de sobressaltos, mas depois, com o fim da Guerra Civil de Angola, em 2002, o presidente Lula, em 2003, veio com um mega projeto de poder alavancar o Brasil para próximo dos seus irmãos de língua, para próximo dos países africanos. E isso, o Brasil é mais do que necessário. Repara, o Miguel disse há pouco tempo que o Brasil, e eu sempre falo, repito, que o Brasil é esse gigante do resíduo. O Brasil é muito grande para ter uma parte muito pequena do bolo. E no sul global é onde está o destino do Brasil. Eu falo isso, é onde está o destino do Brasil. Se quisermos ser grande, nós temos que ter mentalidade grande. Se quisermos ser país de expressão, nós precisamos ter influência nesse mundo. Os Estados Unidos, pese embora que seja uma das melhores economias do mundo, mas se tem algo que coloca os Estados Unidos na ribalta, são os países satélites, a geoestratégia dos Estados Unidos. Isso é que coloca os Estados Unidos como uma das melhores potências, a par da Rússia. A Rússia, depois do desmembramento da União Soviética, perdeu muitos aliados estratégicos. Muito. E o Brasil, olhando para o Ocidente, que é um sistema praticamente fechado. Na União Europeia é quase que impossível para o Brasil. Digo de passagem. Então o Brasil só tem o sul global, que é os países da América Latina e os países da África. Percebe? Pese embora que o Brasil seja uma economia emergente, mas tem muito para oferecer para os países africanos. Angola é um país completamente com terras aráveis, é um mercado extremamente virgem, que precisa de muito investimento, e o Brasil tem isso. O Brasil tem empresários fortes. E uma das coisas que me admirou tanto, só para vocês terem uma noção, Lula veio acompanhado com cerca de 170 empresários brasileiros. Tanto é que até a própria delegação do presidente João Lourenço ficou admirada. Isso mostra o Roberto caiu. Esperar ver se ele volta aqui rapidinho. o Brasil benéfico. O Brasil tem apenas relações cá em África, relação Sul. A África Sul é um parceiro extremamente estratégico. Os países como a República Democrática do Congo, como a Zâmbia, o Zimbábue,
o Ruanda, inclusive até a própria ligação com a Nigéria, que o Lula disse que também tinha intenções de ingressar por isso. Ou seja, Angola é a porta de entrada do Brasil para a África. Angola é o portão, é a porta de entrada do Brasil para a África. Isso seria muito, mas muito benéfico para esse Brasil que a gente quer ver grande. Porque um Brasil grande é uma Angola. Sim, sim. O Brasil grande é uma Angola grande. Concordo. Esperar ver se ele volta aqui. E, pessoal, estamos com problemas aqui de conexão, mas o papo está muito bom. É uma Angola. O governo angolano sabe disso. Nós tivemos o nosso auge da nossa época por volta de 2010, infelizmente, por muita corrupção e outras. Realmente foi muito, mas muito. Entrou o presidente Bolsonaro, que tinha uma outra visão, que não passava necessariamente por África, que infelizmente ficou aquém das nossas relações, mas ainda assim, Angola e Brasil continuam sempre a puxar um com o outro. O presidente Lula, como presidente Lula, que é onde Angola viu uma das suas maiores ligações com o Brasil, né? Retomou para mostrar que nós estamos aqui, o Brasil está aqui para dar aquela força que a Angola precisa, para dar aquela força que a Angola merece. E não seria numa outra altura como agora. Nós estamos a partir de uma política do mundo completamente bipolarizado ou multipolarizado, né? Onde as coisas, há muita incerteza política, muita incerteza econômica. Angola encontra num dos piores momentos mais frágeis da sua economia e o Brasil devia aproveitar isso, como dizem, dar o ouro ao bandido. O Brasil é o nosso maior, é o quinto maior investimento de Angola. E temos a China, que é o nosso maior investidor. Os dois fazem parte do BRICS. Tem tudo para dar certo. A Rússia é o nosso maior fornecedor de armamento. A África Sul faz parte do nosso grupo da África Austral, que é a região da SADC. Então, tem tudo para o Brasil dar certo. Por quê? Porque os nossos maiores aliados também são os mesmos aliados do Brasil. Então, eu acho que não seria um outro país, senão Angola, onde o Brasil ia começar esse grande percurso, esse novo paradigma, né? Esse novo paradigma de que é o Brasil. O Brasil realmente é um país muito grande. Olha que o Brasil, a par da Argentina, também é um dos maiores. A indústria agropecuária do Brasil é extremamente grande. E Angola tem um vasto território extremamente fértil. Inexplorado. O Brasil já esteve à frente de várias indústrias. Infelizmente, é aquilo que eu acabei de dizer, que passou por um mau bocado, que é de alta corrupção. Mas o Brasil pode recuperar essa influência que tinha em Angola sobre todas as questões, em todas as áreas, uma vez que Angola encontra-se, eu digo, à mercê da sua própria sorte. Então, maior do que ninguém, o Brasil pode espalhar a sua influência diretamente na Angola e, com isso, abrir a porta para vários outros países africanos, principalmente como Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e já agora falando sobre os países da língua oficial portuguesa, temos amanhã a cimeira da CPLP que vai decorrer em São Tomé, onde Angola será o líder cessante e vai entregar as pastas a São Tomé. Os dois estarão lá, as delegações tanto de Angola quanto do Brasil estarão presentes e é nesse exato momento que o Brasil tem a oportunidade. Eu acho que já não há uma outra oportunidade que o Brasil precisa dar o ponto de partida. Eu acho que esse é o exato momento. Esse é o exato momento que o Brasil precisa dar o seu salto de gazela, como dizemos aqui em Angola. O seu salto de gazela. Temos uma América Latina que está de rastro. A Argentina, pese embora ainda continua como um dos maiores exportadores de cereais no mundo, no que toca à parte da agricultura, mas ainda assim está de rastro. A Angola está completamente de rastro. E outros países do sul global estão completamente de rastro. É aí onde o Brasil deve entrar. O Brasil precisa expandir
essa influência geoestratégica, tal como eu disse há pouco tempo. Uma das coisas que coloca os Estados Unidos no topo da lista é a influência geoestratégica que ele tem muita influência sobre a política interna de cada país. E o Brasil pode usar isso também a seu favor, criando um novo paradigma de política, uma nova forma de fazer política. E nada melhor do que começar por países irmãos da mesma língua, países que o Lula conhece perfeitamente, sabe perfeitamente da história de Angola, né? E, bom, é basicamente isso que eu tinha mais ou menos como introdução. Perfeito, perfeito. Me concordo em número, grau e gênero. Temos aí, para terminar o primeiro bloco, cerca de mais ou menos 7 minutos, e eu vou passar a palavra aqui para o Tiago. Microfone. Então, eu queria fazer uma pergunta, né, para o nosso amigo Guilberto, né? Como o povo angolano, recém-saído de uma guerra civil, como eles veem essa questão do nacionalismo? O nacionalismo em Angola é uma das pautas, né, que determinados políticos têm como objetivo. Como que é a questão do nacionalismo aí visto dentro de Angola? Se isso é bem-vindo pela população, né? Como que a população enxerga essas questões mesmos, né? Aos interesses nacionais? De que forma que eles veem isso? Muito bem, amigo Tiago. Deu para ouvir a sua questão. E é extremamente pertinente. Repara que o povo angolano, né, apesar de ter saído de uma guerra civil extremamente sufocante, que dividiu durante muito tempo o povo angolano. Mas ainda assim, o nacionalismo angolano passa por uma Angola melhor. Não necessariamente do tipo que precisamos disso ou daquilo, mas precisamos de ver uma Angola modificada, uma Angola com uma nova cara. E se tiver que entrar um terceiro elemento, um outro país, né? Um outro país que venha com muita influência em Angola, que venha com o final de vir ajudar. E os angolanos olham para o povo brasileiro, tal como eu já acabei de dizer. Diferente, já mais ou menos olhamos para um russo, olhamos para um sul-africano, que infelizmente por questões históricas tivemos no passado algum desentendimento, para um norte-americano que não é muito bem visto na nossa sociedade por questões históricas. O povo brasileiro é visto de uma forma totalmente diferente. É visto como um povo que partilha a mesma história, que tiveram o mesmo colono, o mesmo colonizador até. O Brasil partilha a mesma língua. Muito da cultura brasileira é feita em Angola. Então, Angola olha para o Brasil para além das relações diplomáticas. Acredito que eu digo, se tivermos um empresário brasileiro e um empresário português, a população angolana olha para um brasileiro com mais carinho em relação ao português. Face ao quê? Aquele sentimento que ainda está muito ligado àquele sentimento de ex-colonizador. Já no Brasil não. Olham para o Brasil como um indivíduo irmão, um indivíduo que vem para ajudar Angola e não para prejudicar Angola. Então, as relações entre Angola e o Brasil, eu acredito que tem tudo para dar certo. Tem tudo para dar certo. Não basta ficarmos simplesmente nos papéis, nos acordos. É preciso que haja uma efetivação desses mesmos acordos. É preciso que haja uma força por intermédio dos empresários brasileiros, dos diplomatas brasileiros, porque acreditam no que eu vos digo. O povo brasileiro é visto de uma forma, como um irmão mais velho para Angola. Um caminho que Angola deve seguir, e isso já é benéfico para Angola. Então, a questão do nacionalismo em relação a outros países, cá em Angola, para o Brasil em particular, é visto de uma forma extremamente de co-irmandade. Já o europeu, é aquilo que eu acabei de dizer, por questões históricas, colonizadoras, então
é sempre visto como uma pequena represália. É uma pequena represália. E o povo angolano não olha para o povo brasileiro pelo tom de pele, mas sim pela questão da irmandade. O Brasil para nós representa aquele irmão que está da expressão no mundo, percebe? É aquele país que Angola olha e precisa seguir os mesmos passos da melhor forma possível e melhor do que isso, não só seguir os passos, como aprender do povo brasileiro que já tem muita experiência, tem muitas andanças nisso. Então, a questão da nacionalidade ou do nacionalismo, acredito que não será um problema, porque até a própria os partidos da oposição cá em Angola têm noção disso, têm consciência disso, né? Alguns podem puxar para uma outra ala, ou outros podem puxar para uma outra ala, mas todos sabem o que é Angola precisa, do que Angola necessita. E nesse exato momento, Angola precisa de toda a ajuda possível. E se for de uma nação amiga, como o Brasil, que já tem muitas relações históricas, melhor ainda. O Brasil conhece como é que é o território angolano, né? O Brasil conhece como é que é o povo angolano. Lula, mais do que nunca, que é o presidente que teve no auge das relações com Angola, sabe como é que a coisa funciona. Então, nesse exato momento, eu acredito que tem tudo para que Angola e Brasil deem certo. Angola de outrora já não é Angola de hoje em dia. Uma das coisas que teve na ruptura, mesmo na baixa relação entre Angola e Brasil, foram as questões de extrema corrupção, a questão da dívida de Angola. Essas foram coisas que lesaram muito as relações com Angola, do Brasil com Angola. Felizmente, nós estamos a viver um novo paradigma da própria questão da democracia, pese embora que esse termo, a democracia de hoje em dia anda muito aquém da sua expectativa, mas a questão da democratização de Angola vai não diria a mil maravilha, mas diferente do que outra hora já foi. O angolano hoje em dia tem mais consciência do que quer, sabe diferenciar do que precisa e do que necessita. Então, relativamente a esse assunto, eu acredito que o nacionalismo angolano não vai interferir em nenhum momento na questão. Pessoal, enquanto o Gilberto não entra aqui na nossa chamada, eu já vou iniciando aqui, porque a gente está com um horário meio apertado. Eu já vou, depois desse bate-papo aqui, dessa chamada que a gente está fazendo, eu já tenho que engatar uma próxima, a gente está com um horário meio apertado aqui. Então, assim, enquanto o Gilberto não vai entrando, eu gostaria de, já iniciando aqui o segundo bloco, o Thiago também já está aqui comigo, e vamos alertar aqui uma coisa importante, né? Que é necessário que a gente explicite, né? Pessoal, há um problema grave do Brasil operando, né, como um estado satélite, como um proxy norte-americano. Tá? Por que eu digo isso? Você vê algumas coisas que o Lula fala, que alguns ministros falam, que algumas pessoas do governo falam, que são complicadíssimas. Né? Eu vou citar aqui o exemplo que ficou mais claro, que foi mais comentado, que foi a irmã da Marielle ter ido nessa viagem. A irmã da Marielle foi lá em Moçambique, foi discursar. A irmã da Marielle é uma ongueira e foi lá falar de causa negra. Não, o problema não é a causa negra, né? Não tem nenhum problema. O problema é a causa identitária, a causa do Partido Democrata e o Brasil agir como um Estado subversiente, né? Subversiente dos Estados Unidos, né? Aí se torna uma coisa complicada, porque daí não é o Brasil ditando a sua própria agenda, o próprio modo brasileiro de ver o mundo, né? É o Brasil replicando o que os Estados Unidos falam para o Brasil replicar, via ONG, via esse estrangeirismo que há incrustado nas nossas instituições. Tá? Então, é uma questão complicada.
que tem que ser levado em conta, até mesmo a gente fala isso aqui para os nossos irmãos do Sul Global se atentarem quanto a isso, né? Tem coisas positivas e coisas negativas, né? Todo investimento que o Lula fizer lá na África, em Angola, em São Tomé, em Cabo Verde, em Moçambique, vai ser muito importante, gerando emprego, renda, tudo isso aí é muito bom, vai ajudar também com que o Brasil venda mais, que o Brasil compre também as coisas da África. Então, é importante esse intercâmbio cultural, econômico, mas precisa ser uma coisa o quê? Precisa ser uma coisa de fato brasileira, uma coisa da cultura brasileira, uma coisa da cultura africana, e não com interferências, né? Não com estrangeirismo, porque daí nada adianta, né? O Gilberto vir aqui falar que o Brasil é mais bem visto em Angola, nos países africanos, mas o Brasil chega lá travestido de bom moço, de amigo, mas vem com um problema, vem sendo um cavalo de Troia, né? Então, é importante que a gente fale isso para ficar ligado, porque tudo que a África não precisa é de mais um problema, ser neocolonizada por essa cultura, que nem podemos dizer cultura, né? É anticultura, tudo que há de mais subversivo, tudo que há de pejorativo, tudo que há de subhumano, né? Então é complicado e a gente espera que cada vez menos esse tipo de estrangeirismo, essas ONGs, esses organismos internacionais que operam no Estado brasileiro e na opinião pública cada vez menos estejam presentes nesse tipo de questão. É uma questão complicada porque passa ao seguinte, né? Passa essa questão ser não só atuante na questão nacional, né, na política nacional, mas isso ultrapassando a barreira do nacional e indo para as relações públicas. O Brasil operando como um agente cultural norte-americano na África, né? O nosso amigo Gilberto já chegou aqui, né? E Gilberto, nos escuta? Ver se eu consigo falar com ele aqui. E só complementando, né? O Lula ele tem uma postura internacional, né? E não se pode agradar a Deus e o diabo ao mesmo tempo. Lula, com toda essa postura na África, ele precisa entender quais os problemas que o Brasil já passou por conta do imperialismo americano, por conta desse imperialismo europeu, né? E como você mesmo falou, a África, Angola, Moçambique não precisa mais desses problemas, né? Angola mesmo, como o nosso companheiro Gilberto disse, foi um país que viveu por quase 30 anos de uma guerra civil e só recentemente, né, essa guerra civil acabou. Agora o país ele está sendo reconstruído. O que a gente precisa levar a esses países, né, é o avanço, o progresso, né, levar nossas indústrias para poder gerar empregos, né, para os nossos irmãos angolanos, desenvolver mesmo, né, esses países agora, que é o que eles precisam nesse momento, é desenvolvimento. A palavra certa seria desenvolvimento. E toda essa agenda woke, todo esse trabalho, né, imperialista, ONGs financiadas por Jorge Soros, como é financiada aqui no Brasil, né? Tudo isso eles não precisam disso, né? O povo africano já sofreu muito na mão do imperialismo. O que eles precisam agora, né, é liberdade. Liberdade também é outra da palavra-chave, outra, né, das palavras-chave que o povo africano precisa, né? Liberdade de Como verdade. Exatamente. Como está acontecendo agora no Níger, né, que finalmente o povo daquele país está se libertando da França, né, não adianta nada um país como Angola, né, que acabou de sair de uma guerra civil, né, começar um novo problema. Essa agenda, né, essa agenda terrorista global, né, ocidental,
que tanto destrói os países por onde passou, né? E é isso, o presidente Lula precisa ver certinho o que, que ele quer mesmo, entendeu? Exatamente, e Porque, aí se torna complicado, Thiago, porque é o seguinte, aqui no Brasil a gente não consegue explorar os petróleos na foz do Amazonas, que está a 500 quilômetros, né? Mas ele vai lá exato, em Angola e dá um discurso que é um discurso verdadeiro, verídico, que ele fala que é o seguinte, desde a época que ele entrou na política, os caras já falavam que o petróleo ia acabar, que o petróleo era ruim, que o petróleo era mau, não sei o quê, e passou 30 anos que ele está na política, e o petróleo está aí. E ele falando assim, o petróleo vai continuar mais por 10, 20, 30, 40, 50 anos, até que de fato uma hora acabe, vai reduzir, ou enfim, vai ser feita a transição energética tal e tudo. Só que o fato é o seguinte, não adianta o Lula pegar fazer esse discurso bonito, e é um discurso bonito, lá em Angola, e chegar aqui no Brasil e fazer um discurso completamente o contrário, né? isso. Abarcando Marina Silva, abarcando essa irmã aí da Marielle Franco e um monte de outros zongueiros e um monte de outros liberais. O Lula precisa decidir o que ele quer. Tá? Ele precisa decidir o que ele quer. O discurso é muito bonito, o discurso é muito bom. E a gente espera que isso seja levado de fato, tanto nacionalmente quanto internacionalmente. Né? Não podemos ficar nas meras palavras, tem que partir para ação concreta, ações pragmáticas, ações que vão trazer realmente uma boa relação, um bom ganho tanto para Angola quanto para o Brasil, um bom ganho para a África quanto para o Brasil, e o, o Lula precisa realmente colocar em prática o que ele fala lá fora. Tá? É, acho muito bonito ele defender o Nicolás Maduro, acho muito bonito ele defender o Ortega, o Putin, o Xi Jinping, todos esses caras, mas ele tem que agir sobre uma linha mais dura, não sobre uma linha tão liberal, né? Aqui ele está fazendo um corpo mole, mas lá fora ele. É aquela coisa, né? Aqui dentro ele é gatinho, lá fora ele é tigrão, né? Exatamente. Aí se torna complicado. Acima de tudo, o Lula foi eleito para governar para o Brasil e não para ser o novo Nelson Mandela. Tá? É, que ele quer ajudar os países do sul global, concordo plenamente, mas sobre a ótica do Brasil. É isso que tem que ficar claro. E temos aí mais alguns minutinhos, né? Eu tenho mais ou menos uns 10 minutinhos aí, ô Gilberto. Vou te passar a palavra. A gente estava falando sobre estrangeirismo, sobre a irmã da Marielle Franco ter feito um discurso lá em Moçambique, né? O discurso que o Lula deu sobre a questão petrolífera, etc, etc. Não, Pode falar, Guilherme, pode falar. Não escutamos. Então, pessoal, a gente teve um probleminha com o nosso amigo aqui, com o Guilherme, né? E só para finalizar esse bate-papo aqui, o que eu estava falando antes, né? As relações entre Brasil e África são relações muito boas, tende muito a dar tudo certo, né? Porque eles são nossos irmãos, né? Historicamente. E com essa visita do Lula, espero que saia bons negócios, né? Com a ampliação do BRICS também, e tudo isso que está acontecendo nesse momento seja um divisor de águas, tanto na vida dos brasileiros como dos angolanos, pois ambos os países têm muito a cooperar, né? Nossas empresas mesmo, tem muito a que desenvolver aquele país, a gente tem capacidade para isso, né? Mas, como volto a dizer, nós brasileiros precisamos também saber o que, que a gente quer, né? Quais são as nossas prioridades no momento. Todo mundo aqui sabe que o mais importante para o Brasil nesse momento é o BRICS, né? São as relações com os países do BRICS e que cada vez mais países possam adentrar o grupo, como Venezuela, eu vejo a Coreia do Norte, né? Mais países que têm interesse, como é o caso do Cazaquistão, está ali coladinho na Rússia, né? Ou seja, Vietnã também é um país que tem muito a agregar, né? É um país que
está crescendo bastante, né? A política interna deles também tem muito a agregar ao BRICS, né? E que essas relações, né, diplomáticas, né, entre esses países possam sair do campo também econômico, mas também ir para a parceria militar, uma parceria estratégica, né, comum entre esses países e fazer frente, né, à OTAN, né, ao expansionismo da OTAN, que aconteceu pela Europa, né, criar também uma moeda comum, né, entre eles, para negociar entre eles, para poder, de certa forma, ter sua independência do dólar americano também, né, e isso vai ser um fator decisivo no comércio, né, na indústria desses países, cada vez mais se livrar da independência americana, né, da hegemonia americana pelo mundo, né? E eu vejo, Miguel, que estamos no caminho certo. Agora, basta o Brasil entrar no trilho, né? Precisa entrar no trilho, porque Rússia, China, Índia, eles estão no trilho certo. Esses países têm o que ter um programa já, né, estabelecido para os próximos 5, 10, 15 anos. Falta o Brasil, né? Falta o Brasil pegar carona nisso, aprender com os erros do passado e ver que esses países já fizeram, né? E porque eles estão crescendo, como é o caso da China, como é o caso da Rússia, que recentemente se tornou o país mais rico da Europa, né? A própria Índia também, que é uma economia que está crescendo bastante, né? E eu espero que os brasileiros também entendam isso, né? Entendam que nosso papel é o desenvolvimento, defender a indústria nacional, né, do liberalismo, não aceitar privatizações, como ocorreu no passado, aquele crime que aconteceu no passado com a Vale, né? Que isso não se repita mais, né? Temos ainda a questão da Vibras, que é uma questão que ainda não foi resolvida, certo? Mais cedo a gente estava conversando com o pessoal do grupo também, né, do nosso grupo, em relação à própria Embraer, né, que a Embraer é uma empresa de capital misto, que ela já poderia estar muito mais longe, talvez se ela fosse nacionalizada, né? A gente ainda depende muito do capital estrangeiro na Embraer para poder desenvolver a nossa indústria, né? Não temos caças ainda 100% nacionais, né? A Embraer é a terceira maior empresa do mundo, né, do seu segmento, mas, infelizmente, na questão militar, a empresa ainda está muito atrasada, ao meu ver. E é isso, pessoal. Eu acho que cada um de nós aqui tem seu papel, né? A gente tem que divulgar esse papel pelos brasileiros, né, para os brasileiros, conhecer de fato o nacionalismo. E é isso, pessoal. Espero que todos entendam, né, essa parceria que a gente está fazendo agora, o povo angolano, né, com os países do BRICS. Pode concluir, Miguel. Miguel, pode concluir já. Perfeito, pessoal. Excelente, foi um excelente papo. Infelizmente, a gente teve alguns probleminhas técnicos com o Gilberto, mas a gente agradece aqui o Gilberto por ter participado, o Thiago também. A integração, né, esse intercâmbio Brasil-África é muito importante, esse intercâmbio Brasil e BRICS também é muito importante. Agora, com esses novos membros do BRICS, entraram dois que são da África, né, que é Etiópia e Egito, já tinha a África do Sul, então são três, bastante importantes. E a gente espera que continue. Então, mas é isso, deixa um like, deixa um comentário, confira aí na descrição os nossos links e até uma próxima. Valeu, Thiago. Valeu.